Santo é o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A paz do Senhor a todos os queridos e amados irmãos. Estão aqui na presença do nosso Deus para ouvir a palavra do santo e querido e eterno Pai. Estou expressando essas palavras, essas saudações aos irmãos, porque eu fico com o coração feliz, alegre, quando nós terminamos cada livro da Sagrada Escritura. E nesta noite nós estamos aqui terminando o livro do profeta Zacarias. E fico feliz por chegar também nesses capítulos, porque são capítulos que eu tinha estudado desde a minha mais tenra adolescência, da adolescência à juventude até a vida adulta. São textos que eu tinha lido nesse período, me fez lembrar muitas coisas boas. E fico feliz também para os amados estar aqui presente, aqui nesta noite, com toda a força, vigor, independentemente do que o seu corpo está sentindo, mas você está acreditando que o que está em você lhe dá mais paz, alegria, felicidade, força e vigor do que o que está aí fora no mundo e o seu próprio corpo em si. Tá bom? Então, amados, nós estamos concluindo o livro do profeta Zacarias. Já estamos no capítulo 12, e o capítulo 12, 13 e 14 são, principalmente o 13, ele é o menor de todos, tá bom? Aí você pergunta assim, Jeremias, como é que nós vamos lidar com o profeta Zacarias? Você tem que se imaginar próximo de Daniel, próximo de Nabucodonosor, e tentar entender a visão que Deus deu a Nabucodonosor, o sonho, e o entendimento, a revelação que Deus deu a Daniel. Porque o nosso Deus é o Deus que toma conta da história, toda a nossa história, seja ela particular ou universal, toda ela está na mão do Senhor. E Deus ele revela aos seus servos, os profetas, e também mostra em sonhos aqueles que é digno no sentido de receber para poder guiar a vida coletiva de alguns. Então, queridos, vamos pegar o espírito da profecia, tá? O espírito da profecia do capítulo 12, 13, 14, você há de precisar do espírito da profecia para compreender esses mistérios da palavra de Deus. Caso não tenha o espírito da profecia, vai ficar você como dando um soco em ponta de faca. Vai rodar, rodar e não vai compreender. Você parece, aqui abrindo uma exceção aqui, igual o irmão que chegou uma vez, olha, aquele irmão ele prega tanto, mas tanto, fala tantas coisas profundas, tão profundas que eu não entendo nada. Mas aqui a gente não quer fazer isso, tá? A palavra de Deus é profundamente simples e simplesmente profunda, e vamos tentar, na simplicidade, pegar a revelação, tá bom? Da palavra de Deus. Desde já quero agradecer os amados na parte virtual, pessoal ali do Jurunas, pessoal também do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina agora, Florianópolis, pastor Ariovaldo, em Florianópolis, juntamente com alguns irmãos ali, passaram a nos seguir pelo YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo, nossos amados irmãos que se encontram em Florianópolis, em nome de Jesus. Então vamos lá, amados, capítulo 12 do profeta Zacarias. A sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala, Senhor, porque estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações. Somente até o versículo 3, pegando o que foi dito anteriormente, que o profeta Zacarias, ele saiu do pós-exílio, estava ali ministrando a palavra de Deus,
a Josué, Zorobabel e toda aquela turma que saiu ali, amados, da Babilônia. Só que eles tinham uma promessa. A promessa é que Deus continuaria com eles, guardando eles, protegendo eles. Deus continuaria fazendo toda essa parte protetora, porque as nações ao redor não gostavam do povo de Judá, não gostavam do povo, dos habitantes de Jerusalém. E era necessário ter uma proteção superior. De quem, Jeremias? Essa proteção superior era dos babilônios, dos assírios, medo-persa, egípcios? Não, era o próprio Deus. Porque Deus tinha promessas, tinha e tem, né, promessas para o povo judeu, em que essas promessas ele tem que cumprir, só que os povos, com uma certa inveja, ciúme, tentam eliminar, acabar com esse povo. Eliminar, acabar com o povo que tenta andar correto, certo, né? Aqueles que tentam seguir outros caminhos, não. Porque o próprio capítulo 11, a qual comentamos aqui do profeta Zacarias, fizemos um comentário assim, bastante sucinto em relação a isso, que Deus queria ser o pastor de Judá e Israel, mas eles não queriam. E Deus tentou eliminar os pastores a qual não estavam dando correto. Então teve assim um certo conflito em relação ao querer humano. Os pastores que queriam se aproveitar das ovelhas e as ovelhas que não queriam seguir o sumo pastor chamado Deus. Então, na presente situação, Deus ele se voltou contra esse grupo de pessoas, indivíduos, que estavam se voltando contra o Senhor. Aí o que acontece? Havia um grupo, uma liderança que se voltava contra Deus, e havia um grupo de ovelhas que se voltavam contra o Senhor. Qual foi a necessidade que Deus teve, amados? A necessidade que o nosso Deus teve é de tratar das ovelhas rebeldes e também dos pastores que queriam se aproveitar. E qual foi o método que ele usou? O método que ele usou, como eu falei anteriormente, foi usar as demais nações que não tinham paixão, sentimento, cuidado por ninguém mesmo, para poder abater as ovelhas rebeldes da casa do Senhor. Então, queridos, isso é de suma importância para você poder compreender todo o texto, porque é impossível, é uma utopia você pegar apenas um versículo bíblico e fazer dele todo um conjunto de doutrinas. Não tem como fazer, é impossível. É por isso que nós, aqui da Congregação Jardim de Deus, nos dedicamos a pegar livro por livro, capítulo por capítulo, para poder compreender. Olha a situação exaustiva. 12 livros. Nós estamos aqui no 11. Já vamos terminar, vamos para o 12º. Para poder compreender a ideia que Deus deu, a revelação que Deus deu aos profetas. Eu não consigo pegar um versículo bíblico e fazer dele um conjunto de doutrinas. Claro, eu posso pegar o versículo bíblico para fazer pregação. Agora, para fazer estudo, eu acho muito difícil. Eu não sei como muitos conseguem fazer, mas eu acho difícil. Para mim poder compreender aqui Zacarias, eu tinha que primeiramente pegar Oséias, Amós, Joel, Sofonias e assim por diante, para poder ter a compreensão do contexto tanto do reino do norte como do reino do sul, e assim por diante. Então, queridos, voltando aqui, Jerusalém só estava ela, somente o reino do sul, Judá, e os judeus estavam indo para lá, os israelitas estavam indo para lá, os que sobraram ali do reino do norte, para lá. E as nações, elas queriam eliminar esse povo. Coisa que até o presente momento acontece, tá bom? Aí sucedeu o seguinte, que Deus, queridos, no versículo 3 diz que ele faria de Jerusalém uma pedra pesada para algumas nações? Não. Diz o Sagrado Texto que é para todas as nações. Todas as nações seriam
Jerusalém seria pesada para todas as nações, começando ali ao redor e depois ao redor. Jeremias, o que é que você quer dizer com isso? Quero dizer, queridos, que Deus, ele tratou desde o tempo do profeta Zacarias até o presente momento a questão das promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, ali para cumprir na vida desse povo. Só que essas promessas, para ele poder cumprir, ele tem que tratar com o povo e os povos que tentam tratar de querer destruir Israel. É uma coisa absolutamente difícil de lidar. Então Deus está lidando em relação a isso. E Jerusalém na realidade, foi e é, na realidade, uma pedra pesada para todas as nações. E no tempo do profeta Zacarias, depois de Zacarias, veio o reino de quem? Os gregos passaram a dominar e as nações tentaram eliminar o povo. Depois veio os romanos. Os romanos dominaram e tentaram eliminar eles. E não conseguiram. E até hoje acontece essa situação. Tá bom? Queridos, prestem muito bem atenção. É uma coisa progressiva. É uma coisa detalhada. Jeremias se cumpriu? Não. Uma parte está se cumprindo aos poucos. As profecias, desde o Gênesis até o Apocalipse, em presente momento, elas estão se cumprindo aos poucos. Vai chegar um momento que vai ter a chamada consumação dos séculos, e que há de se cumprir todas as profecias de uma forma 100%. Mas até agora, elas estão se cumprindo aos poucos. Tá ok? Eu não quero ser exaustivo com os amados, de pegar a parte histórica aqui dos Macabeus, primeira, segunda Macabeus, pegar os 400 anos de silêncio, porque isso vai demorar muito. Só pegue o espírito da profecia. A revelação que Deus deu em sonho a Nabucodonosor e que deu entendimento, revelou também a Daniel de novo, e deu entendimento a Daniel progressivamente. Olhe para Zacarias da mesma situação. A mesma situação, tá? Vamos lá, versículo 4, diz: naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como braseiro ardente debaixo da lenha e como tocha entre a palha. Entre eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez ao seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei, versículo 9, destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Por que Deus está fazendo isso? Será que Deus ama mais os egípcios do que Jerusalém? Mais o Egito do que Jerusalém? Será que Deus ama mais o Jerusalém do que Belém, Brasília? Por que isso aqui? Por que essa acepção? É porque, como eu tinha falado, os amados, é por causa da promessa. Quando Deus promete algo, Ele quer cumprir, Ele vai cumprir, então Ele tem que guardar aqueles indivíduos a qual Ele há de cumprir a sua promessa. Então, tratando desse povo aqui, são questão de promessa. Ah, Jeremias, mas não se cumpriu a promessa quando Ele enviou seu Filho aqui ao mundo. Isso aí é a promessa chamada de salvação, cara. É a promessa de salvação, de libertação dos pecados, isso já se cumpriu. Mas as promessas, no sentido escatológico, no sentido do fim do mundo, a qual tem muitas ali, ele ainda não cumpriu. Então aqui, quando trata-se dessa parte aqui, queridos e amados, a respeito da guerra, os conflitos que estão tendo ali, e tiveram no tempo de Zacarias,
em que as nações vieram, tanto da parte do Egito, como da parte dos Medo-Persas, como da parte dos gregos, como da parte dos romanos, vieram para destruir e acabar com esse povo, mas eles não conseguiram eliminar. Por que não tiveram a força de eliminar? Não tiveram a força de eliminação, porque o Senhor está ali protegendo aquele povo justamente no lugar onde ele fez a promessa aos seus pais anteriormente. Ok? Aí o que acontece, queridos? Jerusalém, se você for pegar, ela é menor do que uma das capitais nossas aqui de Sergipe. O estado de Sergipe. Israel é menor do que Sergipe. E diz aqui o Sagrado Texto, eles são pequenos e fracos, mas naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Como assim, Jeremias? A casa de Davi será como Deus, e aqueles que são fracos serão como Davi. É porque o Senhor vai fortalecer, o Senhor vai dar força, o Senhor vai dar vigor. Deus, ele olha para aquele que tem aquele que é fraco, aquele que tem dificuldade, aquele que tem certos problemas, e procura fortalecer e o guardar das adversidades da vida. E foi justamente o que aconteceu aqui. No tempo do profeta Zacarias, que passou o cativeiro babilônico, depois passou o cativeiro medo-persa, depois passou o cativeiro grego, depois passou o cativeiro romano, ali Deus estava protegendo o seu rebento, o seu renovo. Ok? Então, o mesmo Deus, querido, que deu força a Davi, é o mesmo Deus que está fortalecendo os filhos da promessa. Tá ok? Tudo bem aí? Vamos lá. Ó, terminando aqui esse capítulo, diz, versículo 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad-Rimon, no vale de Megido. 12. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e as mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e as mulheres à parte. 14. Todas as más famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Vão chorar por quê? Qual é o motivo desse choro? O motivo do choro é porque o ungido seria transpassado e elas iriam prantear, as famílias iam chorar pelos ungidos, tá ok? Jeremias, qual foram esses ungidos? Primeiramente Josué, depois Judas Macabeus, depois de Judas Macabeus teve outros ungidos que seguiram o povo como líder do povo. E por último um dos últimos ungidos foi quem? Jesus. Jesus que foi transpassado também a espada. Aí você pergunta agora, se Jeremias, agora o espírito da profecia, como você falou, que era para olhar para esse texto. Tá, vamos lá. Espírito da profecia. Primeiramente, ele falou que Jerusalém seria uma rocha pesada para todas as nações. Aconteceu? Sim, aconteceu. Os grandes conflitos que tem no mundo hoje gira em torno ali daquela terra, desde o tempo de Zacarias até o presente momento. E quando aconteceu no tempo do Senhor Jesus, pegando aqui o espírito da profecia, teve diversas doenças e pragas que afetaram os animais e afetaram os homens depois que Jesus foi ascendeu ao céu. Aí o que sucedeu? Nisso, as nações vieram contra Jerusalém, exterminaram, eliminaram boa parte do povo ali.
Então aconteceu que as mulheres passaram a chorar, as suas famílias passaram a prantear e clamar por aquele a qual quem transpassaram a espada. Então os ungidos, antes, principalmente Judas Macabeus e outros, que sofreram diversos ataques, passaram a ser clamados pelo povo, mas principalmente o Senhor Jesus, como progressivamente falei aos irmãos, ele foi transpassado pela lança e o povo passou a olhar para ele. Mas Jeremias, o povo passou a olhar ou vai passar também a olhar para ele? Passou a olhar e há de passar principalmente nos últimos dias daqui do povo na terra. O que me chama a atenção também aqui é o chamado Vale de Meguido. O Vale de Meguido fica ao leste de Jerusalém, próximo a seu Monte das Oliveiras, e ele se estende numa direção de quilômetros e quilômetros. Foi lá que Josafá morreu devido a um conflito, e quando ele sofreu essa morte, as mulheres e as famílias de Jerusalém passaram a sofrer e chorar muito por ele. E através dessa morte de Josafá, que era ungido de Deus, foi uma morte profética em relação a quem? Ao Messias, ou Messiaca, que ia morrer também, para que o povo olhasse para esse ungido que morreu e viesse clamar por ele. E essa parte aqui é interessante, amados, que a modo que ele vai, retoma e reexplica novamente. Capítulo 13 diz: naquele dia, Jeremias, naquele dia, qual dia? Naquele dia, o dia do Senhor. Todo dia de conflito, todo dia de guerras é dia do Senhor. E também quando ele há de aparecer. Haverá uma forte fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar seu pai e a sua mãe, e o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, transpassarão quando profetizar. Naquele dia sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetizar. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Significa isso? Os 400 anos de silêncio a qual Deus não se revelou. Foi nesse período que Deus não levantou mais profeta nenhum. E se levantasse algum profeta ali, seria mentiroso. O primeiro profeta, antes de Jesus começar o ministério dele, depois desses 400 anos de silêncio, foi quem? João Batista. Antes de João Batista, foi quem? Malaquias. Malaquias foi o último profeta, passou 400 anos, veio depois João Batista. Nesses 400 anos de silêncio, não poderia se levantar mais profeta nenhum, porque se levantasse nesse período, seria o quê? Mentiroso. Não podia se levantar. Eis aí a história. Vocês lembram daquelas Bíblias antigas, né, que tinham? Entre Mateus e Malaquias tinha 4 páginas. Justamente naquelas 4 páginas, estava indicando que era cada página 100 anos. Eram os 400 anos de silêncio a qual Deus não se revelou mais, não falou mais com profeta nenhum. Lembro quando eu era adolescente, eu tinha aquele velho costume de abrir a Bíblia, né? Abrir a Bíblia dizendo assim: a Bíblia fechada é um simples livro. Minha cabeça é adolescente, né? Mas aberta a Deus falando. Aí de repente eu queria que Deus falasse comigo, né? Aí peguei e abri a Bíblia e disse: agora Deus vai falar comigo. Quando eu abri
Aí caiu entre Mateus e Malaquias. As páginas em branco ali, né? Aí disse, poxa, 400 anos de silêncio, então Deus não quer falar hoje comigo. Aí peguei e fechei a Bíblia, né? Então, queridos, aqui já é a parte profética, tá bom? A parte profética falando histórico também, que não teve profetas entre Malaquias e João Batista, tá? O primeiro profeta foi quem? No tempo de Jesus? João Batista. Está aqui o espírito da profecia. Vocês estão pegando, né? Mas é interessante que no versículo 1 diz que haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Quem é essa fonte? Jesus disse, quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Então essa fonte, aqui ele está profetizando, é Jesus. Jesus é a fonte. Jeremias, mas você está falando isso espiritualmente? Sim, espiritualmente Jesus é a fonte. Só que tem uma profecia em relação à questão escatológica, em que Jerusalém há de sair águas para alimentar todo o seu redor e o seu derredor. Essa parte também que fala dessa profecia, dessa fonte de água que há de abrir, ela há de se cumprir. Ela há de se cumprir. Aí você fica se perguntando, Jeremias, mas por que, se Jesus é a fonte da água da vida, por que ele vai permitir isso? Ele vai permitir isso para que as pessoas já tão enganadas, achando que estão com a verdade, se iludir pensando que a verdadeira fonte é isso aí, que na realidade não é. A verdadeira fonte é Jesus, mas ele permite que essas coisas brotem na natureza, surjam na natureza, para se cumprir as profecias, sim, para se cumprir. Mas o centro e a verdadeira fonte da água da vida não é essa parte externa física, mas assim quem? Jesus. Ok? Tudo bem? Vamos lá. E por último diz, desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, versículo 7, tá? Versículo 7. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. E toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados, perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome e eu virei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Só pegando essa parte aqui também, o espírito da profecia está aqui nessas palavras, ok? Que foi despertado a espada para ferir quem? Aquele que disse que eu sou a fonte da água da vida. Esse que falou que é a fonte da água da vida, que é Jesus, vieram e transpassaram ele com uma lança, espada, fizeram com que acontecesse isso, e ao fazer isso, foi ferido o pastor e as ovelhas se espalharam. Mas o Senhor ia pegar as ovelhas dispersas, ele ia tratar, mas ia volver-se a mão para esses pequeninos. E outro texto diz que ele é o quê? Ele é contra esses aí, essas ovelhas rebeldes. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Essa aqui é a parte que se cumpre mais em Jesus. Esse texto aqui todinho dá para pegar juntamente na profecia de Jesus, que ele é a fonte da água da vida. Através dele, essa fonte é que remove o que é o pecado e a impureza. E ele sendo a fonte, ele sendo o pastor ungido, é despertado que uma espada contra ele, para que ele fosse morto, e sendo morto, as ovelhas se dispersassem. Mas só que veio posteriormente quem? Império Romano. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, 69 depois de Cristo, 70, invadiu ali, crucificou em cruz 3.000 judeus
matou mais de 100.000 e o resto, e sobrou, se espalharam pelo mundo e ficou apenas uma pequena parte. E aqui se cumpriu o que Zacarias tinha dito. Primeiramente, que foi que Jesus falou que ia ser ferido o pastor e as ovelhas iam se dispersar. Quando Jesus foi morto, foi ferido, todo mundo se dispersou, abandonaram Jesus. Todo mundo foi embora. Tá? Mas depois, ele veio, com a permissão divina, ele eliminou 2/3 ali de Jerusalém. Foi o que aconteceu no Império Romano. Invadiram ali, destruíram o templo judaico e o povo, mais de 100.000 pessoas morreram. Ficou apenas um pouquinho do povo judeu, o resto se espalharam pelo mundo todo. E esse pouco que ficou lá que não conseguiram pregar a palavra de Deus depois. Tá bom? Esse é o espírito o quê? Da profecia. Não esqueça disso, tá? Muito importante isso. Você tem que pegar na história e ver o que o profeta está falando para que você venha fazer as comparações. E por último, 14 diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Foi o que aconteceu. Os romanos invadiram, desde o tempo de Zacarias foi tendo isso, mas foi mais violento depois de Jesus ter sido ferido. Os romanos invadiram ali, tá? Jerusalém foi tomada, as mulheres foram forçadas, foram abusadas, né? E aconteceu tanta desgraça, amados. Diz o Flávio Josefo, que é um historiador do tempo de Jesus, que a coisa foi tão feia ali, que teve tanta miséria, que as mães pegavam seus filhos e matavam, cozinhavam e comiam. Era uma coisa horrível mesmo, horrível mesmo. Aí o que acontece? Aí, quando aconteceu isso, somente o restante do povo não será expulso da cidade. Ou seja, foram mortos 2/3, o restante foram expulsos e parte ficou ali. O espírito da profecia está aqui ainda, tá? Versículo 3 diz: Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará a Azal. Sim, fugirei como fugiste no terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E acontecerá que naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será um dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade dela para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Tá? Então, as diversas guerras, queridos, que teve, ali, desde o tempo de Zacarias, compreende-se o sagrado texto nesse sentido aqui, é que o Monte das Oliveiras seria fendido ao meio, e uma parte do norte, outra parte do sul, e reunia todas as nações. Aconteceu isso, Jesus. No tempo de Zacarias, as nações, quando se reuniam, eles faziam, sabe o que, queridos? Eles faziam a chamada marcha. Eles marchavam, os soldados. E você sabe quando o soldado marcha, eles marcham o quê?
Eles marcham juntamente com os pés, batendo os pés juntos. Isso é o quê? É a força física. Qual é outro elemento físico que eles usam? Canção. As muralhas de Jerusalém, elas foram derrubadas assim. Deus pediu para que o povo marchasse e tocasse. Marcharam e tocaram. A força dos pés de quase 1 milhão de pessoas ali marchando juntamente com tocar, o efeito físico foi tão forte que as muralhas não se seguraram e caíram por terra, as muralhas de Jericó. Então, no período de Zacarias, eram centenas e centenas de soldados, de milhares de soldados que percorriam essas localidades e quando eles, em sintonia, marchavam junto e cantavam, os elementos da terra começavam a sentir. E o Monte das Oliveiras sentiu. Sentiu e há de sentir? Sim. Sentiu e há de sentir. Agora, como Jeremias há de sentir? Porque tem uma promessa nesse Monte das Oliveiras que o próprio Senhor Jesus, quando ele morreu e foi levado aos céus, ele saiu da onde? Ao Monte das Oliveiras, foi levado ao céu. E os anjos disseram, esse mesmo Jesus que foi levado ao céu, há de voltar. Há de voltar de onde? Ele foi do monte e vai voltar pelo monte. E diz o sagrado texto que quando seus pés pisarem no Monte das Oliveiras, o monte vai se rachar ao meio. Ok? Então teve promessas, que parte das profecias que se cumpriram e parte da profecia que vai se cumprir quando o Senhor se assentar novamente no Monte das Oliveiras para reunir todas as nações. Amados, quando isso acontecer, vai ser nada mais do que o chamado Batalha do Armagedon, tá? Quando você leu aqui Meguido, a palavra Meguido, aqui, que é o Vale de Josafá, onde Josafá foi morto, vai ter novamente essa batalha, tá ok? Deus vai reunir novamente todas as nações da terra para estar ali presente, para a grande batalha, que é o Vale do Armagedon. Isso há de se cumprir, tá ok? Vai ser no tempo do fim da grande tribulação. Isso há de acontecer. Então, queridos, aqui deu para entender como é que vai ser mais ou menos. Então, por que aqui não haverá luz, mas frio e gelo, tá? O que é que significa essas palavras aqui? É quando o próprio Deus se manifestar na consumação das profecias, quando ele vier, não haverá nem trevas e nem luz. A própria luz dele vai estar aqui presente. Aqui, ali na parte de Jerusalém. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Qual terra? Sobre toda a terra que está lá. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Tá ok? Ele que vai ser o rei. Na realidade, já aconteceu isso em Jesus, mas só que Jesus de uma forma o quê? Messiânica. O Jesus, na forma de rei, guerreiro, ele vai se revelar, porque é duas facetas, tá? O Jesus como o Messias e o Jesus como o rei, guerreiro. A parte de Messias como Salvador se cumpriu. A parte como rei, valente, corajoso, há de se cumprir. E vai ser nesse período, tá ok? E por último, já está terminando, né? Toda a terra se tornará como planície de Gebar-Remon, ao sul de Jerusalém. Versículo 10. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, a porta da esquina, desde a porta de Hanel até aos lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém será habitada segura. Aconteceu isso? Não. De Zacarias, essa profecia não se cumpriu. Ela vai se cumprir no tempo do quê? Do Jesus rei, tá? Jesus rei, o lado dele, o outro lado o rei, tá? 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém.
A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-ão os olhos, as suas órbitas, e lhe apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vertes e grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Aqui é o conflito, tá? Do Vale do Meguido, tá? A batalha do Armagedon. Vai ser assim, o profeta Ezequiel descreve, como João descreve, essa batalha, que haverá uma praga, uma desgraça ali, em que Deus vai enviar essas pragas. Você percebe isso muito, sabe onde? No capítulo 15 e 16 do Apocalipse, o capítulo 9. As pragas que serão enviadas para atormentar os homens. Aqui, Zacarias, ele fala somente, amados, de uma forma assim, por cima, tá? Mas João, o apóstolo, ele detalha como é que vai ser as pragas. Principalmente o capítulo 15 e 16 do Apocalipse. Ele detalha como é que vai ser as taças do julgamento. São profecias que vão se cumprir, ok? Essa parte aqui não se cumpriu. Não se cumpriu ainda nos homens. Versículo 16. Terminando, amados, olha como é pequeno. 16 diz: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem e celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios, castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Essa parte aqui é interessante, porque é uma parte da profecia que se cumpriu, que se nós não adorarmos o Senhor nosso Rei, se nós não buscarmos o Senhor nosso Deus, nós não vamos ter a chuva da bênção, a chuva da graça. É dessa forma que Deus está revelando aqui. Então, no tempo do Senhor Jesus, as famílias que não reconheciam Jesus como Rei, que não conheciam Jesus como Salvador, elas não recebiam a bênção do Senhor. Então, é incrível que pareça que essa parte se cumpriu em Jesus, mas que atualmente se cumprir no período do quê? Do milênio. No período do milênio, em qual Deus vai reunir todas as nações, ali a nação que se recusar, ela não vai ter a bênção em si. A nação que se recusar estar próximo do rei, não vai ter a bênção em si. A bênção para si, tá ok? Espírito da profecia. Jesus tem duas faces, tá? A face com a meiga, humilde, para perdoar pecados, libertar a pessoa do poder do pecado. A face de rei. Qual é a face de rei? A face de rei a qual todas as nações vão de reconhecer que ele é o rei, o salvador da humanidade no sentido de reinar mesmo. Essa face de Jesus não foi revelada e vai ser justamente nesse período. E essas nações que não vierem adorar o Senhor, seja no presente, seja no futuro, elas vão perecer, ok? Versículo 20 diz: naquele dia será gravado nas campanhas dos cavalos, santo ao Senhor. As panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão a mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos.
termina aqui somente essas partes aqui interessantes, que se cumpriu em Jesus e vai se cumprir também no milênio. Em Jesus se cumpriu que, através da sua vida, tudo que, onde ele pisava, onde ele tocava, ali era abençoado, sarado, curado, restaurado e perdoado. Então, tudo era abençoado. Só que essa parte aqui, amados, literalmente, há de se cumprir nesse período do milênio, quando o Senhor Jesus revelar a sua face como o Rei do universo, Rei da terra, em que as pessoas vão ter que ir lá para Jerusalém para o adorar e reverenciar ele. É nesse período, queridos, que o mundo judaico vai reconhecer Jesus como Messias. Eles não reconhecem Jesus como Messias devido à sua pacificação, seu discurso de paz, seu discurso de amor. Não, eles não olham o Messias dessa forma. Eles olham o Messias como um homem guerreiro, político, valente, como Davi, como Josué. É dessa forma que eles olham. E Jesus, sim, tem essa face, tem. Só que ele vai revelar em que período? No período depois dos 7 anos de tribulação. Aí ele vai revelar isso, aí as nações vão reconhecer ele, e principalmente aquele povo a qual o quê? Transpassou ele a espada. Esse povo que vai reconhecer mesmo ele. Compreenderam esse mistério? Então, quem seguiu aqui, quem pegou o espírito da profecia, deu para compreender que tudo que aconteceu após a morte de Jesus já estava profetizado por Zacarias. A invasão do Império Romano, o povo disperso, o povo morto e o restante do povo que ficou ali já estava profetizado por Zacarias isso ali. Incrível que pareça. E, além disso, o capítulo 13 fala de coisas maravilhosas que se cumpriram em Jesus. A fonte da água da vida que remove o pecado e as impurezas. É lindo isso aí. Jesus se cumpriu em Jesus isso assim, de uma maneira fantástica. Isso aí não tem mais como cumprir, tá? Já se cumpriu. Mas Jeremias diz lá no texto que vai ser lá em Jerusalém uma fonte de água. Sim, vai ter essa fonte. Mas para iludir aqueles que acham que essas coisas físicas, materiais, são superiores ao que Jesus fez. Então Deus vai permitir isso. Até hoje o povo está enganado pensando que Deus considera isso superior. Não, não considera. O templo que vai ser erguido ali em Jerusalém não é uma coisa superior. O templo que foi erguido foi por Jesus, quando ele morreu e ressuscitou. Isso é superior ao templo físico. A fonte de água que vai surgir, está surgindo, não vai surgir, não. Está surgindo ali em Jerusalém, embaixo ali atrás ali das muralhas da lamentação, abaixo ou atrás, está surgindo ali, essa fonte não é comparável à fonte que Jesus nos deu, a fonte da água da vida. Então, se o indivíduo olhar para aquilo ali, a profecia está se cumprindo. Não, isso aqui é físico. Somente para iludir aqueles que já estão iludidos. Iludir mais. Que na realidade a verdadeira fonte da vida é Jesus. Então, tudo já foi cumprido em Jesus espiritualmente. Mas fisicamente vai se cumprir ali para que eles venham olhar para isso e venham tentar considerar que isso superou Jesus. Mas depois, pelo passar do tempo, eles vão ver que as coisas espirituais são superiores às coisas físicas. As promessas espirituais são superiores às promessas físicas. E é uma verdade. É uma verdade. Qual é a promessa espiritual? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E todo aquele que recebeu, deles o poder de se tornar filho de Deus. Essa é a promessa que está acima de tudo e de todos. Então, é dessa forma que se cumpriu em Jesus. A promessa espiritual já se cumpriu. Aí a promessa física vai se cumprir. E qual é a outra promessa que nós temos física para se cumprir? Esse corpo aqui, ó, que recebe diversas transformações
ele vai ser transformado em um corpo glorificado. Nós temos essa promessa. Tá bom? Então, amados, deu para compreender? Espírito da profecia, separe as facetas de Jesus, que é a faceta de perdão, libertador, e a faceta de rei. Ok? Profecias espirituais e físicas, muito importante. As espirituais já se cumpriram em nós. Perdão dos pecados, libertação do pecado, salvação, já se cumpriu. Quais são as físicas? As físicas, ele vai se cumprir em quem? Ali no mundo judaico, em Jerusalém, vai se cumprir essa parte física. Não se pode desconsiderar isso de jeito nenhum, tá? Porque Deus prometeu e vai cumprir. Então, quando nós temos essa divisão, a gente vai pegar esses textos e vai ler, você vai ver como vai desenvolver a sua compreensão de uma maneira maravilhosamente fantástica. Ok? Então, amados, nossa pequena exposição foi essa. Não sei se surgiu alguma pergunta, alguma dúvida dos amados. Tem, né? Vamos ouvir aqui as perguntas, porque negócio de profecia tem que ter. Primeira pergunta, são 3 perguntas que eu vou fazer para o senhor. A primeira pergunta é sobre as panelas de Jerusalém, que serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e sacrificarão e virão a elas, e tomarão nela e poserão. Até aí, ponto. Aí também fala sobre Macabeu, logo depois da construção do templo, e a festa dos tabernáculos, que fala, né? E os homens vão ter que beijar a mão de Jesus. Uma pregação, uma vez que eu vi do meu irmão, pastor mesmo, renomado, ele falou que quando Jesus reinar no milênio, as nações terão que reconhecer ele como Jesus, como rei, como Deus, e quem não adorar, quem não chegar a ele, o Senhor também não deixará aquele reino, aquelas pessoas, né, no caso um país, uma outra nação, serem abençoada, ou então chuva, ou alguma coisa acontecerá com ele, né? E fala sobre Meguido também, a minha terceira pergunta, sobre Meguido, o que significa Meguido? Muitos falam o Vale de Josafá, mas é um lugar ali próximo de Jerusalém, que vai ter uma guerra, né, entre o bem e o mal, entre a grande tribulação. Isso também fala sobre, né, Gog e Magog, né? Também uma nação que virá, que isso será depois do milênio, né? Que haverá o juízo final. São as perguntas que eu tenho para o senhor responder para mim. Três perguntas e um só resumo. Meguido, a batalha do Meguido é uma coisa, Gog e Magog é outra. A batalha do Meguido será ali no período no final dos 7 anos de tribulação, e o Gog e Magog é depois do milênio. O Gog e Magog em que vai se reunir todas as nações da terra para pelejar contra o povo de Deus. Todas as nações, depois do milênio. Já o Vale do Meguido vai ter novamente esse conflito. Ali vai ser um período em que o Senhor vai intervir no Vale do Meguido. Ali nesse conflito, somente as nações que estão ali ao redor de Jerusalém. Aí virá os santos com o Senhor, os santos, os profetas e tal. Aí vai ser nesse período. Então são duas batalhas diferentes uma da outra. O Gog e Magog é todos os países, todas as nações do mundo. E o Vale do Meguido é apenas um conflito que vai ter ali, naquela localização ali, mas que vai reunir as principais nações ali de perto. Tá ok? Aí esse Vale do Meguido está de acordo com Apocalipse capítulo 9, tá? Capítulo 9 do Apocalipse diz que o rio Eufrates há de se secar e está secando, literalmente está secando, e as nações do Oriente vão invadir ali Jerusalém. E já dá para andar ali. O rio
o rio Eufrates já está seco, o pessoal já consegue andar tranquilo ali. Então vai se reunir as nações toda do Oriente para invadir. Então essa profecia do rio secar já praticamente se cumpriu, só falta as nações virem de lá para invadir. Essa parte da panela que serão santificadas, tudo, são os elementos do templo em que se fazia a parte do ritual, do sacrifício, era uma forma de santificar o povo quando o povo se deleitava no sacrifício. Então, foi santificado no sentido em que na morte de Jesus se cumpriu em que o povo todo foi santificado. Tudo ali presente foi santificado, tudo. Aí isso há de se cumprir, e literalmente há de se cumprir, porque o povo vai novamente fazer esse tipo de ritual, mas, como eu falei, a parte física, né? Essa parte física. Vão fazer novamente. Fazer novamente. É a primeira, a segunda, e qual foi a última pergunta? Da panela. Sacrificar o Senhor, mas ele... Não, mas é no entendimento judaico. Entendeu? No entendimento judaico. Mas depois eles vão reconhecer que estavam equivocados, ok? Então, amados, ainda tem mais alguém aqui? O Arnaldo quer te fazer uma pergunta. Se essa irmã Marinalva com a Mara. Pastor, a minha pergunta era a respeito da água, né, lá no capítulo 8, versículo 8 do capítulo 13. Se ela tem alguma ligação com a água lá do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 adiante, né? Porque o Senhor falou que as águas de Zacarias não tem nada de simbologia de Cristo, né? Se não me falha a memória, você falou isso. E qual é a diferença dessa água para a água lá do profeta Ezequiel, né? Porque Ezequiel ele vê que essa água ela começa a crescer abaixo do umbral do templo, né? E ela começa a correr, começa a crescer, uma pequena poça d'água, ela vai crescendo, o anjo vai medindo 1000 corvados, vai medindo, e a água vai crescendo, conforme o anjo vai medindo, as águas vai crescendo até se tornar um grande rio, a qual, para passar nele, tem que ser a nado, né? E aonde a água vai passando, vai criando vidas, e essa água ela entra no Mar Morto e as águas ficam saradas, ou seja, então começa a viver peixe, sendo que não existe vida no Mar Morto, né? Qual é a diferença da água do profeta Zacarias para do profeta Ezequiel? Santo. Bem, eles tiveram uma visão que ali no Monte Carmelo, ali onde foi erguido o templo, tem um arqueduto de água nessa visão, e que literalmente se cumpriu. Tem essa água mesmo lá. E que águas que estão vindo do rio, do Mar Morto, estão se escorrendo também para lá. E a mesma visão que Zacarias teve, Ezequiel teve. É uma visão. Toda visão é simbólica, ela tem um símbolo. E desse símbolo que ela tem, ela apresenta uma mensagem. A mensagem é que espiritualmente Deus ele vai alimentar o povo. E esse lado que Jesus veio cumprir, espiritualmente. O lado simbólico. Só que o povo judaico, ele vê isso como um lado absolutamente literal. E que literalmente está se cumprindo. Aí eles se prendem os seus olhares nessa parte literal que está se cumprindo, só que eles não sabem que por trás disso tem um símbolo maior que é quem? Jesus, que é a fonte da água da vida. Entendeu? Então a gente não pode desconsiderar nenhuma e nem outra. Nenhuma e nem outra. Todas as duas são importantes, mas a mais importante é a simbólica, que é de Jesus, que alcança toda a humanidade. Aquela água ali, ela é simbólica, sim.
Ela alcança somente eles, mas só que ela não purifica pecado nem limpa o indivíduo. Quem limpa e purifica é Jesus. Entendeu? Essa é a parte mais importante dessa profecia. Tá ok? Somente aí? Então, amados, muito obrigado. Nós cumprimos o nosso dever de fazer exaustivamente a leitura do livro do profeta Zacarias. Nós estamos resumindo os textos aqui nessa obra tão maravilhosa que nos dá um esclarecimento magnífico do texto sagrado. Tá ok? E para a semana vamos comentar o livro do profeta Malaquias, que é tão falado e tão criticado a respeito de dízimos e ofertas. Vamos ver o que o profeta Malaquias nos revela a respeito de ofertas e dízimos. Se você está certo, ou se nós estamos errados, ou se o Malaquias está trazendo a visão, está certo, e todos nós estamos equivocados. Esperamos você, profeta Malaquias, pela semana. Grande abraço.